Muito boa noite para você que está ligado no canal aqui Futebol. Sou Charles Mateu, apresentador do canal. Sabe a estratégia que eu estou aderindo toda vez que eu vou começar um vídeo é falar do projeto levemente, ou melhor, não falar do projeto, mas sim um pouquinho do que eu quero. O que eu quero, obviamente, a sua inscrição e o seu like, indo direto ao ponto, né? Mas geralmente eu proponho uma estratégia. Qual é a estratégia? Se você gostar do vídeo apresentado aqui hoje, comece a seguir a gente aqui no Projeto Aqui Futebol, tanto no Instagram, que o nosso portal de notícias, que é o Instagram, está aqui na descrição, como também aqui no YouTube, tá? Seja muito bem-vindo ao Projeto Aqui Futebol. Se você gostar do vídeo de hoje, comece a seguir a gente, tá? Comece a seguir a gente, dê seu like, se inscreva no canal, faça um teste com a gente, assista o vídeo. Se você gostar do vídeo, comece a acompanhar a gente, tá? Gente, eu prometo para vocês que eu vou tentar sempre fornecer uma coisa bacana para vocês que acompanham a gente aqui no Aqui Futebol, tá bom? Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao canal Aqui Futebol. E vamos falar, obviamente, de França e Marrocos, que foi um jogo bacana da Copa do Mundo de 2026, tá? Cara, o que eu achei mesmo interessante do jogo, tá? Que ambas seleções quiseram o jogo, principalmente a França. A França até mais que Marrocos, até me risco dizer. É isso que é o bacana. Primeiramente, eu vou falar do jogo. O primeiro tempo a França não mostrou tanto futebol, mas o que eu achei bem interessante da seleção francesa é que por mais que ela não mostrou tanto futebol, ela tem um talento, ela tem uma qualidade surreal, porque até mesmo jogando mal, vamos dizer assim, ela consegue pressionar seu adversário, ela consegue jogar seu adversário contra a parede, e ocorreu uma circunstância no primeiro tempo que Mbappé perde o pênalti que poderia colocar a França na vantagem, né? Tipo assim, encerrar o primeiro tempo com um gol de vantagem. Não ocorreu, o jogo terminou 0-0, só que Marrocos também não soube se encontrar também no primeiro tempo. Ou seja, como não conseguiu se encontrar no primeiro tempo, deixou a França vir, né? Chamou a França pro jogo. Só que quando chegou o segundo tempo, cara, aconteceu uma coisa bacana. Os jogadores de Marrocos, mano, eles sujavam as mãos. Metia carrinho nos jogadores da França, buscava jogo, tentou jogar a França contra a parede, mas a França é surreal, jogava Marrocos novamente na parede. E, mano, o jogo ficou um pouquinho de lado a lado, até que o Mbappé conseguiu encontrar uma bola perfeita ali para ele mesmo, e ele chapou um pouco de longe mesmo. Baita golaço do Mbappé, para abrir o placar. E depois o Dembélé me encerrou o caixão de uma certa forma, né? Só que ocorreu uma coisa interessante. A França, mesmo quando a Marrocos sentiu o segundo gol, principalmente o segundo gol, porque depois do segundo gol a Marrocos não conseguiu jogar mais, encontrou um pouco de dificuldade. A França aproveitou a oportunidade e mesmo assim tentou fazer gol em Marrocos, né? O Michael Olise perdeu uma chance clara de gol e o Barcola também perdeu, se não me engano, na reta final do jogo ele perdeu o gol também. Só depois do minuto 80, ali, faltando 10 minutos pro jogo, que Marrocos tentou procurar o gol para ver se colocava fogo no jogo, mas sem sucesso. Daí que vem uma análise polêmica, cara. Daí que vai entrar minha análise polêmica. Em 3 minutos consegui rapidamente falar o que foi o jogo, né? Vamos dizer assim. Mas, obviamente, um jogo de 90 minutos não se resume um jogo de 90 minutos não se resume em 3 minutos. Vamos ser sinceros. Mas cara, o que eu gostei do jogo de hoje? A postura da França. Porque a gente muito questionou a seleção brasileira. Só como objetivo aqui é a França, eu vou falar da França, o que me fez falar assim, o futebol não morreu. Os jogadores são mercenários, aquilo é isso, aquilo outro. Não, mano, essa linha de raciocínio ela não prospera depois que você começa a assistir os jogos da seleção francesa. Essa linha de raciocínio não prospera. Obviamente que tem jogadores desinteressados, principalmente muitos jogadores profissionais, porque vê o cofre cheio de dinheiro, vê o banco cheio de dinheiro, eles falam, não precisa mais jogar mesmo. O que acontecer aqui, tanto faz. É óbvio que muitos jogadores mesmo, eles têm esse tipo de linha de raciocínio. Só que, cara, o que faz o futebol não morrer é a linha de raciocínio de muitos jogadores da seleção francesa. Que, cara, papo reto, na minha geração, a seleção francesa... Gente, meu vídeo foi interrompido porque a cachorra começou a latir, daí não deu muito certo, né? Mas voltando ao assunto, eu parei na parte que eu ia falar que é o seguinte, na minha geração, a seleção francesa é a maior seleção de todos os tempos. Não por ter ganhado 4 Copas do Mundo, não por isso, mas sim por futebol apresentado. Porque, cara, a seleção italiana, a seleção brasileira, que dominou os anos
o final da década de 20, do século 20, melhor dizendo, década de 20, mas sim, que dominou no final do século 20, essas duas seleções, a seleção brasileira nem tanto, mas ganhou Copas do Mundo no século passado, né? Cara, essas duas seleções, o que eu acho muito interessante da seleção brasileira e da seleção italiana, quando eu ouvo as histórias delas, é que elas tinham os melhores jogadores do mundo em cada parte da tática, sabe? O goleiro era um dos melhores goleiros do mundo, os laterais eram os melhores laterais do mundo, os zagueiros eram os melhores zagueiros do mundo. Em cada parte do campo, tanto a seleção brasileira como a seleção italiana tinha os melhores jogadores do mundo ali, jogando a favor da sua seleção, né? Que é o caso da França, né? A França tem o Mbappé, que é um dos melhores atacantes do mundo, Michael Olise, um dos melhores pontas do mundo, Dembélé é o atual melhor do mundo. Mano, tem uma geração nova aí que já é campeã de muita coisa já pelo Paris Saint-Germain, que é o caso do Doué e do Barcola, né? A gente tá vendo o Tchouaméni lá no Real Madrid arrebentando. Ou seja, é uma seleção que tem tudo e mais um pouco aí para ser uma das maiores seleções de todos os tempos. Por jogador por jogador. Mas vamos ver se por títulos vai ser, né? Não vai ser uma geração belga 2.0, se bem que a geração francesa e a geração belga não tem comparação, porque a geração belga só fez uma graça e sumiu. A geração francesa aí tá mostrando futebol, tá querendo ser campeã. É disso que a gente gosta de ver no futebol. Daí, cara, vai vir uma análise polêmica. Agora vai vir análise polêmica. É que quando começou a Copa do Mundo, cara, principalmente na fase de grupos, eu tava ouvindo muito, muito dizer que a França iria tomar uma invertida surreal, porque ela está entrando de salto alto da mesma maneira que a seleção brasileira de 2006 estava entrando. Ô, cara, me perdoe você que assistiu a seleção brasileira de 2006 e achou a seleção brasileira de 2006 algo surreal, algo incrível, por causa dos jogadores. Da mesma maneira que eu tô achando pelo futebol apresentado pela seleção francesa, o cara, me perdoe, mano, mas eu não vejo comparação, não tem como comparar essas duas seleções, cara. Não tem como comparar. Por que não tem como comparar essas duas? Porque, mano, a seleção brasileira de 2006, pelo que eu sei da história, a preparação foi um vuki-vuki, ou seja, o Parreira, mano, o Parreira deixou a mídia fazer o que quiser na preparação da seleção brasileira. A mídia ia lá visitar o CT de treinamento da seleção brasileira na Granja Comari. Era família também indo para o centro de treinamento da seleção nos jogos da Copa. Era uma bagunça. O que eu já ouvi dizer, se bem que o que realmente eu posso falar por base de matérias jornalísticas, tudo, que a preparação da seleção brasileira para a Copa de 2006 foi uma bagunça. E o que eu não posso falar é a maneira que a seleção brasileira jogou os jogos da Copa de 2006, porque eu não assisti. Eu tinha apenas 2 anos na época. Então eu não posso falar se a seleção brasileira de 2006 entrou de salto alto, entrou querendo fazer favor para a seleção brasileira, ou seja, estou aqui de favor, se eu quisesse estar fora, eu poderia estar. Que é a postura dos jogadores da seleção brasileira dessa geração atual. Mano, os jogadores da França, cara, eles sabem sim, que em cada posição que eles estão locados no campo, eles são os melhores jogadores do mundo. Eles sabem disso. Mas o que eu gosto de ver, cara, o que eu gosto de ver dos jogadores da França é que eu gostaria de ver de todos os clubes do mundo. Todos os clubes, todas as seleções, o quê? O cara, não interessa se eu sou o melhor jogador do mundo. Não interessa. Eu vou atropelar meu adversário no jogo de hoje. Eu vou destruir meu adversário. A prova disso é que na fase de grupos a seleção francesa só meteu o pau nos adversários que enfrentou. Daí nas fases de mata-mata, cara, na fase de 16 avos eu esqueci qual foi o adversário que enfrentou a França, mas mas a França atropelou esse adversário, eu esqueci agora de cabeça, mas ocorreu um jogo contra o Paraguai, mano, quando a seleção francesa encontrou dificuldade contra o Paraguai, porque os jogadores do Paraguai estavam fazendo faltas constantes em cima dos jogadores franceses, a França venceu o jogo por 1-0 com gol de pênalti do Mbappé, e o Mbappé, depois de uma coletiva ali numa coletiva de imprensa na zona mista, o Mbappé falou o seguinte: a gente também está disposto a sujar as mãos para trazer o título para a França. Ou seja, cara, isso é postura de jogador campeão. Isso é postura. Se for pra gente ganhar o jogo na técnica, na tática,
vamos ganhar na técnica e na tática, mostrando um futebol bonito. Mas se for preciso mostrar um futebol feio, ou seja, se for preciso a gente apelar para ser campeão, a gente vai apelar para ser campeão. Ou seja, se não for na coisa bonita, vai ser na coisa feia. O importante é a gente trazer um resultado positivo pra gente. Por mais que a gente não consiga trazer por causa do futebol. Porque o futebol não é a matemática exata. A França ainda não é campeã da Copa de 2026. Ainda não é. Mas o que eu tô gostando de ver nessa seleção francesa é a postura de jogador campeão. Ou seja, não interessa se depois dos 90 minutos o juiz vai apitar 2-1 para a seleção da Espanha, por exemplo. Vamos supor que a Espanha se classifique para a semifinal para enfrentar a França. Não interessa, não interessa. A gente vai enfrentar a seleção da Espanha com vigor, com vontade, e a gente ainda por cima vai meter um gol nos caras. Os caras podem conseguir se classificar em cima da gente, mas a gente vai se classificar mostrando futebol. Ou seja, o trabalho que a Federação Francesa de Futebol vem fazendo com a seleção francesa é nota 10. É nota 10. Porque, cara, se vocês puxarem a história da França no futebol, da seleção francesa no futebol, o maior vexame da seleção francesa na história foi cair na Copa do Mundo de 2010 na fase de grupos. A Federação Francesa chamou esses caras que representavam a seleção francesa na época para a França, chamou esses caras e deu uma dura nos caras, porque esses caras, tanto a Federação Francesa como a política da França, ou seja, na época a França era presidida por uma presidenta, eu acho, mas a história é real, a gente pode pesquisar. Tanto a política da França como a Federação Francesa chamou os caras que representaram a seleção francesa e deram uma dura neles. Falaram que eles fizeram o país passar vergonha. Ou seja, por consequência, o futebol da seleção francesa começou a se profissionalizar. Eu me arrisco dizer que hoje em dia, os caras que representam a seleção francesa, eles têm pavor de fazer a França passar vergonha na Copa do Mundo. Tá? E o que ocorreu em 2010? O que ocorreu? O treinador da França em 2010 não se deu bem com os jogadores, não se deu bem. Eu acho que, se não me engano, ele brigou com a história verídica. Ele brigou com o Anelka, os jogadores tomou o lado do Anelka, daí os caras queriam derrubar o treinador da França. Eles conseguiram. O treinador da França foi demitido depois da Copa de 2010. Foi demitido. Mas esses jogadores tomaram uma dura, porque eles fizeram a França passar vergonha em uma Copa do Mundo. Ou seja, cara, o que se eu tivesse nascido na França, hoje em dia, né, se eu pudesse ser um torcedor francês que estivesse vendo a seleção francesa jogar, eu teria muito orgulho da minha seleção, eu teria muito orgulho, porque esses caras, eles sabem que são craques nas posições na qual eles jogam. Eles sabem disso, mas para eles não interessa se eles são craques ou não, eles querem acabar com a vida do adversário na Copa do Mundo, é isso que eles querem fazer, e eles fazem isso muito bem feito, tá? Independentemente se o adversário é forte ou é fraco, eles acordam no dia do jogo querendo acabar com o adversário, com gana de vitória. Daí vem a comparação com a seleção de 2006, que é o seguinte: eu não assisti a Copa de 2006, não assisti, mas pelo que eu sei das histórias, pelo que eu já ouvi de histórias, a seleção brasileira entrava diversos jogos de salto alto, achando que ganharia quando quisesse, e, cara, como o nosso futebol decaiu, né? Porque no século XXI, antes de correr essas coisas na nossa história recente, né? O 7-1, a eliminação para a Croácia, agora a eliminação para a Noruega. O nosso maior vexame no século XXI, antes do 7-1, era ter caído para a França em 2006. Olha como o nosso futebol decaiu, cara. Porque cair para a França em 2006, naquela ocasião, vamos dizer assim, por mais que o jogo tenha sido feio pra gente, não é tão vexame como tomar 7-1, perder para a Croácia nos pênaltis, tomar... A palavra certa não é baile do Haaland, a palavra certa não é. Mas entregar a bola para a Noruega, isso daí certamente é um vexame pro Haaland matar o jogo. Perder para a França por 1-0 é mais digno do que as coisas que vem acontecendo na nossa seleção, tá? Obviamente que a comparação, no meu ponto de vista, da seleção francesa com a seleção de 2006, com a seleção brasileira de 2006, ela não tem muito cabimento, ela não tem muito encaixe, porque a seleção francesa, cara, voltando ao que eu quero dizer, se realmente a seleção brasileira de 2006 ela entrava com salto alto nos jogos que ela ia disputar, a seleção francesa ela não faz isso. Ela entra com vontade de querer matar seu adversário
E se for para ocorrer uma circunstância de não conseguir uma classificação, em cima do seu adversário, ela vai vender caro a classificação para o adversário, tá? Eu acredito que a França vai ser pode ser campeã do mundo. Eu acredito que o campeão do mundo está entre França e Espanha, tá? Eu acredito. E, cara, desses dois, França ou Espanha, quem se classificar para a final, porque os dois vão se enfrentar na semi agora, se por acaso a Espanha passar da Bélgica, olha, França, Espanha e Bélgica, não vou parar o vídeo não. França, Espanha e Bélgica, se por um acaso um desses três chegar na final, eu vou torcer para um desses três, tá? Papo reto. Então, gente, um abraço. Acompanhe agora a gente aqui no Instagram. Lá no Instagram vamos comentar as notícias que ocorrem no mercado de transferências do futebol, tá? E comece a acompanhar a gente aqui agora no canal do Aqui Futebol, tá? O Aqui Futebol sempre vai sempre priorizar mostrar um pouco de entretenimento através do futebol, tá bom, gente? Gente, um abraço, tamo junto e a gente se encontra no próximo vídeo. Ah, não esquece não, tá? Não esquece não. Tá na reta final do vídeo, pausar vai ser foda, né? Vai. Aqui, gente, por favor, acompanhe os últimos vídeos do Aqui Futebol na descrição também, tá? Assista. Os vídeos estão polêmicos de uma certa forma, mas a ideia principal é sempre levar um pouco de alegria pra você através do futebol, como eu já falei aqui, tá? Gente, um abraço, a gente se encontra no próximo vídeo e tamo junto.